Salve rapaziada, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aí eu vou estar comentando, vou estar explicando como que eu fiz para sair de CLT e hoje eu trabalho em casa, ganhando dinheiro, ganhando em dólar, ganhando em real, depende muito do seu cliente, né? Não tem limitações, a limitação vai ser seu esforço, suas networkings, seus clientes e, bem... No começo é uma parada mais complicada porque o meu trabalho, vamos falar mais sobre a minha profissão atual, né? Eu faço retoque e pós-produção, então eu trabalho aí com Photoshop, né? Muita gente até considera essa minha profissão como eu posso dizer? Profissional de Photoshop, né? Alguns falam isso aí, não sei se pode ser considerado, né? Mas vamos dizer que sim. Já tem mais ou menos aí 4 anos e meio, acho que já vai fazer 5 que eu deixei de trabalhar. Eu não era bem um CLT, né? Eu trabalhava em uma oficina de funilaria e pintura, mas não tinha nada, carteira assinada, nem nada do tipo. Trabalhei lá por mais de um ano e, sinceramente, cara, não vale a pena de jeito nenhum. É uma coisa muito complicada porque o esforço é muito grande e a recompensa... Bem, não tem nem como dizer que a recompensa é boa porque... Não só o seu corpo desgasta muito, como a sua mente também, né? Eu até, quando eu parei de trabalhar com isso... Bem, eu comecei e aí trabalhei mais ou menos ali um ano, né? Eu tinha mais ou menos 15 anos de idade quando eu comecei. 15, quase para 16 ali. E aí... Eu trabalhei mais ou menos aí um ano, e então parei e comecei a procurar trabalho. Comecei a procurar trabalho como, por exemplo, caixa de mercado... Trabalho até mesmo em reciclagem, todo tipo de trabalho que vocês podem pensar aí, eu tava procurando, eu procurei, né? E acabou que não deu certo. Eu não consegui encontrar nada que eu me achasse, porque era como se eu fosse acabar na mesma coisa. Por exemplo, eu ia sair de lanternagem de pintura de carro e ia entrar no supermercado. E aí eu ouvia falar muito mal de supermercado sempre, né? Na época ali, eu já tinha muitos parceiros, colegas, né, que trabalhavam no supermercado. Todo mundo reclamava, todo mundo falava mal, que ser caixa de supermercado é muito ruim, que não paga bem, esse tipo de coisa, entendeu? Então eu acabei voltando para trabalhar com lanternagem e pintura de carro. E, bem, uma vantagem, né, é que hoje eu consigo olhar para um carro que tá amassado na rua aí, né, esse tipo de coisa, e eu olho e falo, aquele carro ali pra poder arrumar, acho que fica aí 500, 400 reais, tem que desamassar aquela porta, tá desalinhado aquilo ali, entendeu, correr uma tinta, correr a massa, jogar base, né, eu não aprendi a pintar nem jogar verniz porque isso é mais complicado. E então, acabou que eu trabalhei com isso durante aí esse longo período, né, foi uma coisa... não vou ser ingrato também, né? Porque todo trabalho tem suas recompensas. Não adianta ser ingrato e falar, esse trabalho meu não traz nada de bom pra mim. Cara, todo trabalho vai te trazer alguma coisa. E aí, alguns amigos meus vieram e falaram pra mim, os mais próximos que eu tenho, né? Falaram pra mim que tava ganhando dinheiro, isso antes da pandemia. Falaram que tava ganhando dinheiro pra trabalhar de casa, mexendo com Photoshop. Nessa época eu tava estourando muito essa parada de social media, né? Fazer arte pra social media, essas coisas mais simples aí. E, bem, os caras falaram pra mim que ganharam ali em um mês, se eu não me engano, foi 1.900, né? E aí repartiram entre os dois. Só que eu fiquei pensando, cara, os dois ganharam 1.900, só que era basicamente o começo deles, né? Então eu pensei, no começo da profissão deles, cada um... eles repartiram aí, né? Ficou mais ou menos coisa de 950 ali pra cada, né? Uma coisa nesse sentido, assim, porque não era 1.900 exato, era um número meio quebrado, mas vamos arredondar pra ficar mais fácil pra entender. Então eu pensei, bem, eu tô ganhando 600 aqui pra trabalhar lixando o carro. Na época eu ainda estudava, né? Eu trabalhava de dia, de manhã e depois do almoço ali, até mais ou menos umas 7h30. E aí de noite eu ia pra escola, eu estudava de noite. E trabalhei assim até mais ou menos dos 15 até os meus 17, né? Teve aquela pausa que eu falei, até trabalhei em outros lugares, mas pouco tempo, então meio que irrelevante. E aí eu pensei, cara, eu trabalhando aqui, lixando o carro, tô ganhando 600 por mês, por que não trabalhar com social media, né? A mesma coisa que você estava fazendo com Photoshop e tudo mais. E aí o parceiro meu
falou pra mim, né, como é que ele tava fazendo. Ele tava indo até os clientes aqui da região mesmo, né? Eu moro em Goiás e em Goiânia, nos bairros aqui próximos de Goiânia, né? E aí falou, a gente chega no cliente, fala que a gente tá oferecendo aí as imagens, né, que impulsiona as vendas e estratégia de venda pra vender pra rapaziada, né? Bem, eles falaram isso e eu fiquei tão impressionado, eu pensei ali durante mais ou menos uma semana, e uma semana pensando eu resolvi largar, deixei de trabalhar com a lanternagem e pintura, e, cara, falei, vou me arriscar, não tô devendo nada, na época eu tinha 17 anos ainda, eu acho, né? E eu larguei e falei, vou me arriscar, vou entrar nessa, porque qualquer coisa deve ser melhor do que isso aqui. Era um trabalho muito cruel, só quem já trabalhou com isso daí sabe. E, bem, pra mim era um sonho trabalhar de casa, sempre foi uma vontade muito grande que eu tive. E eu falei, cara, vou nessa então. Comecei lá no início, no meu primeiro dia trabalhando, eu não sabia nada de Photoshop. No meu primeiro dia eu já ganhei dinheiro. Foi aí R$10. O parceiro meu pra mim arrumou essa imagem pra eu fazer, né? E ele arrumou o trabalho pra fazer, e enquanto eu ia fazendo, eu ia olhando no YouTube um tutorial de como fazer. Ele cobrou 15, ele ficou com 5 e eu peguei 10. Então no meu primeiro dia eu já ganhei R$10 trabalhando de casa aí com o Photoshop, olha só. Que maravilha, né? E depois disso, eu percebi que era possível, né? Esse primeiro trabalho já foi o suficiente pra destravar minha cabeça e falar, cara, então é isso aqui que eu quero daqui pra frente, e eu vou nessa. E desde então, trabalhei muito, me esforcei muito, cara, porque é incrível no começo, quando você vai entrar nessa área, ela é, vamos dizer assim, que ela é um pouco ingrata, né? Parece que você se esforça, mas sempre vai ter alguém melhor que você, ou que cobra menos, então você sempre tem que ir fazendo um jogo de corpo ali, tipo uma malandragem, né? Estilo, saca? Uma malandragem pra poder conseguir arrumar os seus clientes, tipo, eu vou fazer esse combo de imagens pra você aqui, vai ganhar isso, aquilo, não sei o que, vai ganhar vídeo. Durante esse período aí, né, de um tempo pra cá, eu trabalhei como social media mais ou menos aí 2 anos, e cara, eu aprendi social media, aprendi a editar vídeo, aprendi a fazer tráfego pago. Cara, tudo que envolvia esse mercado digital eu trabalhei. Então eu tenho muito repertório para falar sobre isso, né, sobre essa área digital. Porque o meu objetivo era trabalhar de casa. Não importava com o que fosse, o que eu queria era trabalhar de casa. E trabalhar de qualquer lugar, né, que eu pudesse ir viajando e trabalhando. Hoje eu posso fazer isso, eu ainda não faço, porque eu tenho algumas metas aí, eu tô com uma meta de fazer um grande investimento, então eu não consigo fazer isso atualmente, mas hoje se eu quiser eu consigo viver viajando e trabalhando, né? Eu só preciso comprar um Starlink, o carro eu já tenho, é só pegar e vai viajar e trabalhar. Mas aí foi mais ou menos 2 anos nessa pegada, social media, pá, e tal, até que eu descobri uma outra parte, uma outra área desse mercado aí de quem trabalha com Photoshop, que é o retoque e a manipulação de imagem. O que é? Nada mais, nada menos do que eu mostro aí no canal, né? As imagens que eu faço aí. E eu descobri que dava pra ganhar dinheiro com isso. E, bem, eu fiquei impressionado porque eram uns trabalhos muito bonitos, assim, né? Que você olha e fala, caraca, que parada da hora, né? Dá vontade de fazer, as pessoas admiram aquele trabalho ali, né? Eu admirava. E fiquei pensando, cara, será que realmente dá pra ganhar dinheiro com isso? Será que dá pra viver com isso, né? E, bem, como eu também não tinha muito o que perder, eu falei, quer saber, eu vou entrar de cabeça. Eu continuei trabalhando como social media, eu ainda fazia umas imagens, né? Ganhava aí mais ou menos, eu fiquei muito tempo ganhando entre 1.500 a 3.000 por mês, porque eu trabalho como social media. É difícil você passar dessa barreira, tem gente que passa, eu conheço aí, tem gente que ganha bastante dinheiro como social media, mas assim, eu tô falando do meu caso, não tô falando de outras pessoas. No meu caso eu ganhava entre 1.500 a 3.000 como social media, trabalhando de casa. E às vezes eu pegava muito trabalho pra fazer, eram muitas imagens. E mesmo assim eu pegava, fazia, né, sempre fiz. Só que enquanto isso, em vez de fazer o tráfego pago, em vez de fazer vídeo, eu comecei a estudar retoque de imagem. Então foi uma área que quando eu já comecei eu me encontrei muito nela. Você vai fazendo as imagens ali, junta uma coisa na outra e tudo mais. No início é complicado, se eu não me engano eu fiquei estudando aí 5 meses, algo assim, até arrumar o meu primeiro cliente. Foi um tempo bom, foi um tempo considerável isso, que eu já sabia Photoshop, já sabia mexer com Photoshop, mas tinha que criar o portfólio, tinha que fazer com que eles me vissem, né? Me vissem e viessem até mim para poder requisitar o meu serviço, né? Para fazer as imagens e tudo mais. No início foi complicado,
Só que, ao mesmo tempo que foi, não foi. O que foi complicado é só até aprender e meio que entender o que precisava ser feito para entrar naquele nicho. É um nicho dentro do Photoshop, assim como vários outros, né? Tem aí retoque de pele, retoque de roupa. Tem muita coisa que dá pra gente fazer. A gente chama, no geral, todos esses trabalhos de retoque, de manipulação, como retoque criativo. Você junta tudo em um, e aí tem um retoque criativo, que é aquele cara que, pô, ele consegue retocar uma roupa se precisar, né? Retoca um produto, retoca carro. É óbvio que vai ter gente que vai se especializar em cada área. Um cara retoca carro, o outro retoca produto, o outro faz a pós-produção em arquitetura e esse tipo de coisa. E eu comecei no retoque. Durante muito tempo eu fui fazendo ali meus trabalhinhos, fui postando no portfólio e começou a aparecer pra mim. Por incrível que pareça, meus primeiros clientes que eu peguei de retoque e manipulação foram gringos, clientes gringos. E nesse primeiro mês me pagaram muito bem. Se eu não me engano, aí no primeiro mês que eu trabalhei com um cliente gringo, ele chegou a me pagar aí coisa de... Foi 9 mil reais, alguma coisa assim. Eu fiquei até assustado, cara, no início. Eu falei, cara, que isso? Eu nunca tinha visto tanto dinheiro assim na minha vida. Eu falei, não, aqui eu estourei, aqui agora eu tô milionário, achei a profissão pra ficar rico, vou ficar bem pra caramba. Só que mal sabia eu que... sei lá, eu não sei explicar o que foi que aconteceu. Esse cliente, ele me mandou muito trabalho, é porque o trabalho que ele mandava era simples e dava pra fazer muito. Era umas manipulação, um retoque pequeno, e eu cobrava aí 250 dólares em cada coisa, né, em cada imagem ali, e ele ia pagando e mandando, sabe, ele mandou muito, e nesse mês acabou dando 9 mil reais, né, o que pra mim, sinceramente, na época, era muito. Só que depois teve uma queda, teve uma baixa pra caramba, eu fiquei muito tempo fazendo aí coisa de 1.000 a 1.500, né, então... Era o mesmo tanto que eu ganhava fazendo ali o social media, né? Até que foi aumentando, conforme foi aumentando, eu fui evoluindo o portfólio, fui ouvindo muita crítica. Aqui nessa área o pessoal critica muito, muita gente te incentiva a desistir. Tem isso na nossa área, eu não consigo entender, provavelmente deve ter em outras áreas, mas o pessoal simplesmente te incentiva a desistir da profissão. Não, porque não sei o que, seu trabalho, talvez você vai se dar bem em outra coisa, isso aqui talvez não seja pra você, né? Mas eu sinceramente nunca fui de dar muita atenção pra esse tipo de coisa, né? Se eu fosse desistir, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ser caixa de mercado? Vou trabalhar lixando carro, entendeu? Pra mim, o que eu fazia ali era incrível em comparação com o que eu já fiz, então nunca tive problema em ganhar pouco, nem de começar do zero ali, nem de começar mais de baixo, né? Até que depois de muito esforço, muito dedicação, né? Aí sim, mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos. Acho que já deve ter 3 anos que eu trabalho com isso. As coisas começaram a se desenrolar e hoje eu tô num estúdio, né? Eu trabalho em um estúdio fixo, faço pós em arquitetura, mas graças a Deus, né? Porque, por incrível que pareça, eu nunca tô sem fazer um freela. Então, enquanto eu trabalho no estúdio, eu tenho um horário, né? Pra entrar lá. Só que eu entro da minha casa, né? Então, pelo meu PC, eu entro no PC dos caras e trabalho no estúdio. E simplesmente, é por isso que eu falo, eu poderia estar viajando com um notebook, porque o PC deles vira o meu PC, só que da onde eu tô, né? Então, e o PC deles é bom, é mesmo da minha máquina aqui, né? Muda pouquíssima coisa, só a placa de vídeo. A minha é uma 3060, deles é a 4060, né? Depois eu posso falar mais sobre o meu setup aí. Mas você não precisa ter um setup muito avançado assim pra começar também, né? Vamos ser sinceros, eu comecei com uma máquina que ficava desligando porque eu abri o Photoshop e ela não aguentava abrir um projeto muito grande e desligava sozinho. E, cara, hoje em dia eu consigo trabalhar da minha casa, trabalho com esse estúdio. Esse estúdio é brasileiro, então pra mim é até mais fácil. Eu tive que desenvolver muito o inglês para poder trabalhar nessa área, já que muito dos clientes eles vão ser de fora mesmo, vão ser de fora. E eu já perdi muita oportunidade porque eu não sabia falar inglês, então me forcei a aprender inglês com o meu próprio método, né? Sakas Method, para quem conhece, é o método Sakas, que é o meu apelido, né? E, bem, eu vim trazer esse vídeo aqui para explicar para vocês a minha jornada, né? Como que foi todo esse processo aí, como que eu acabei hoje. Hoje em dia, a minha média, não existe uma média, porque cada mês é um mês diferente, entendeu? Mas tem mês que eu chego a ganhar 5 mil, tem mês que 12, fica entre essa média aí, entendeu? E eu sei que tem muita margem de evolução ainda, e eu tô trabalhando pra conseguir isso, né? Não existe bem um teto, você não vai ficar milionário fazendo isso aqui, você não vai ficar milionário prestando serviço pra outra pessoa, pra ficar muito rico mesmo, é só investindo, abrindo seu próprio negócio, mas esse é assunto pra outro vídeo.
que eu também invisto, eu tenho meus próprios negócios afora do meu trabalho, né? Eu sei, parece loucura, tanto de coisa que eu faço ao mesmo tempo, mas é esse que eu tô tentando mudar de vida aí, né? E, bem, eu trouxe esse vídeo aqui, espero que ajude alguém aí. Se você se perguntar, ai, como que eu faço pra entrar nessa área, nessa profissão, é muito difícil, eu não consigo, não sei o que. Tem vários vídeos meus aí ensinando como que faz as imagens. Vou trazer mais vídeo, vou estar trazendo sempre tutoriais aí de como que faz pra poder aprender e... Cara, é só você sentar a bunda aí, assiste o que eu tô mostrando ali, aplica, aprende, desenvolve e começa a ganhar dinheiro da sua casa e sair do CLT, cara. Porque, sinceramente, qualquer coisa é melhor do que ficar se estressando com um patrão chato no teu ouvido aí, falando... Óbvio que você não vai sair e largar tudo se você tem muito a perder, né? Quando larguei, eu tinha 17, hoje eu tô com 22, né? Não tinha nada a perder, não tinha nada que me preocupasse, tipo assim, uou, se eu deixar aqui, tal coisa vai... Não. Então, assim, essa foi a minha situação, a minha opção. Eu tive que estudar muito, dedicar muito, mas eu consegui, graças a Deus, né? Então, tenta aí que você consegue também, se você tiver muito esforço, muita dedicação, porque é isso que precisa. Não tem como você simplesmente chegar, dar uma digitada ali, achar que vai fazer qualquer coisa e vai brilhar. Então, se esforça, vou estar trazendo vídeo aí de como faz pra entrar nessa profissão. Vou ensinar até como achar cliente, né? Uma coisa que é muito importante aí, já que não tem bem uma chave, tipo, faz isso aqui que você vai encontrar cliente. Isso é mais complicado, mas quem tiver dúvida também pode me chamar que eu vou estar ajudando. Eu tô criando esse canal realmente para ajudar quem tem essa vontade, né, de trabalhar de casa, de sair de CLT. E é isso, rapaziada. Para não estender muito esse vídeo aqui, eu vou terminar ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse é só o começo, vou trazer muito mais conteúdo. Se tiver alguma dúvida, manda no chat aí. E é nóis, espero que vocês estejam bem, fiquem bem aí, fiquem com Deus e até mais, valeu!